O grande esforço hoje dessa construção de reputação sobre a autoridade, ela requer esses dois pilares, conhecimento e reconhecimento. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos nesse nosso programa, nesse nosso canal dedicado ao tema Personal Branding. Meu nome é Arthur Bender, eu sou um especialista em posicionamento de marcas e o criador do conceito de Personal Branding aqui no Brasil. E a ideia é que a gente possa olhar esse tema que é rico, que é maravilhoso, que eu sou suspeito aqui em falar, que fazem 20 anos que eu dedico a minha vida a estudar o assunto das marcas pessoais, a estudar Personal Branding. E eu trago olhares diferentes sobre temas diferentes aqui para a gente poder fazer uma reflexão e entender a importância de Personal Branding na sua vida, na sua carreira, na sua busca por sucesso, mas essencialmente na sua busca por realização pessoal. E um dos temas que são comuns na discussão hoje nas redes sociais e a busca de muitos profissionais é a busca por autoridade profissional. É uma expressão que você já deve ter ouvido falar muito nas redes sociais, construa sua autoridade, busca sua autoridade. E eu sou um defensor de que a autoridade é formada por dois grandes blocos, dois grandes pilares. Um é o pilar do conhecimento, que é o que me traz aqui hoje o nosso tema, e o outro pilar é reconhecimento. Por uma questão bastante simples. Você pode ser o maior especialista do mundo num tema, a maior autoridade do mundo num tema, mas se ninguém souber de você, você não vai ser considerado. Então, basicamente, o grande trabalho, o grande esforço hoje dessa construção de reputação sobre a autoridade, ela requer esses dois pilares, conhecimento e reconhecimento. Mas eu quero tratar hoje aqui do pilar conhecimento, que eu acho que é um olhar especial sobre esse tema. Eu garanto a você que conhecimento sempre foi e sempre será o pilar basilar, o pilar central para a gente construir autoridade. Não interessa muito o segmento onde a gente atua, não interessa a sua profissão. A autoridade sempre tem o mérito de serem os grandes especialistas, de serem reconhecidos, e em qualquer segmento, em qualquer ramo, em qualquer negócio, em qualquer especialidade, a construção saudável, a construção forte dessa autoridade vem desse pilar do conhecimento. E esse talvez seja um dos grandes dilemas desses nossos tempos de muita informação, por dois grandes motivos aqui. Antigamente eu não estou falando de séculos atrás, eu estou falando de bem pouco tempo atrás, uma ou duas décadas atrás, buscar conhecimento era uma tarefa muito difícil para as nossas vidas. Pesquisa de mercado era algo muito caro, que poucas empresas faziam e que era difícil a gente ter acesso a essas fontes de informação. Então a gente tinha muito poucas fontes de informação, mas tem um detalhe muito importante que difere completamente do que a gente tem hoje. A gente tinha poucas fontes de informação, mas essas fontes de informação eram extremamente confiáveis. Então, se a gente buscasse isso com muita atitude, ou pagando pesquisa de mercado, ou buscando essa fonte de informação, quando a gente conseguisse obter essas fontes, a gente podia confiar que aquele conhecimento oriundo dessas fontes era um conhecimento que a gente poderia, essas informações, a gente poderia transformar para dar base, para modelar o nosso conhecimento e atingir a nossa autoridade. O maluco dos nossos tempos hoje é que a gente tem fontes de informação demais. Isso pode parecer estranho para você, porque reclamar de muitas fontes de informação. Mas a gente vive um outro dilema desses nossos tempos, que é como ser seletivo, que é como chegar às fontes de informação confiáveis para a gente poder obter conhecimento. Então, num passado bem recente, a gente sofria muito porque a gente não conseguia ter essas fontes de informação. Livros, grandes especialistas, mas esses especialistas publicavam livros, então o livro sempre foi uma fonte bastante confiável da gente obter conhecimento, mas a gente tinha muito pouco acesso via internet, que bem pouco tempo atrás era muito difícil da gente conseguir ser seletivo nisso.
Então a gente penava muito, a gente batalhava muito. Então talvez a habilidade do passado seria cultivar uma angústia de ir atrás dessas fontes de informação confiável. O problema que a gente tem agora é exatamente o oposto. A gente tem inúmeras fontes, talvez a gente tenha assim um momento da humanidade onde a gente tem o maior número de fontes de informação na internet para a gente poder acessar. Só que o detalhe, essas fontes não são tão confiáveis. Eu às vezes brinco com algumas pessoas, principalmente com os mais jovens, e diz assim, não, isso é verdade porque eu vi na internet. E a gente tem que ser extremamente criterioso, porque nem tudo que está na internet, obviamente, é verdade. E existe muita possibilidade hoje da gente publicar. Então hoje a gente tem que ser extremamente seletivo para a gente conseguir chegar a fontes de informação confiáveis. É um processo maluco, talvez seja quase o processo inverso, né, do passado. Enquanto lá a gente tinha que ir atrás dessas fontes, agora a gente tem que sobreviver a essa enxurrada de fontes que nos chegam todos os dias como especialistas em algum assunto. Então eu trago aqui para você nesse nosso programa pelo menos 2 dicas que eu uso, né, e que eu acho que podem ser interessantes para você começar a pensar na construção da sua autoridade baseada em fontes confiáveis. Então acho que a primeira delas é a gente ser seletivo na busca dos especialistas onde a gente vai se informar para a gente obter informação confiável, onde a gente vai buscar conhecimento. Se você pensar hoje nas redes sociais, a gente tem dezenas, a gente tem, dependendo do tema, dependendo da profissão, obviamente, a gente tem uma oferta de centenas de especialistas, não só nas redes sociais, mas no YouTube, em outras fontes de informação na internet. Então a gente precisa fazer aqui, a dica que eu dou, um processo de criterioso de seleção. E eu diria que se a gente seguir 10, 12 especialistas, a gente vai criar tanta confusão na cabeça que a gente não vai conseguir ficar com aquilo que é realmente essencial. Então eu diria para você, se você tem interesse em buscar conhecimento confiável, seja extremamente criterioso, seja extremamente seletivo em quem você vai seguir. Às vezes a gente quer seguir demais e a gente o resultado é muito raso. Então escolhe 3 grandes especialistas que realmente têm um track record, que têm uma trajetória. Pesquisa na internet, vai no Google, vê o que essa pessoa construiu, vê o que ela defende, não só agora nas redes sociais, mas o passado dessa pessoa, a trajetória toda dela de conhecimento. E aí, sendo extremamente criterioso, escolhe pelo menos 3 grandes especialistas, expoentes na sua área, e aí sim, entre de cabeça e entender tudo que esses especialistas estão disponibilizando. Eu já falei aqui e reforço que uma lógica interessante que a gente tem hoje é que antigamente a autoridade se fazia escondendo o conhecimento. E hoje, na sociedade, no mindset que a gente chama de mindset da abundância, a lógica é o contrário. A gente ganha autoridade compartilhando conhecimento. Então é só ser seletivo em chegar nas pessoas certas para obter essa informação, esse conhecimento. Então o primeiro critério é esse. Não escolhe mais do que 3 especialistas e sim, entra de cabeça em entender, em buscar tudo que esses especialistas oferecem para você. O segundo ponto, e que eu acho que é uma coisa bastante interessante, é através dos livros. Eu sou suspeito, sou um grande apaixonado por ler, por escrever, e acho que os livros podem ser uma fonte ainda muito confiável de informação para a gente construir autoridade naquilo que a gente quer. Mas eu uso uma regra que pode ser interessante para você, que é a ideia de buscar bons livros com foco, né, sendo seletivo, com foco naquilo que a gente quer, buscar bons livros, e depois que eu leio esses livros, eu vou olhando a bibliografia desses escritores, partindo da seguinte lógica: se esse é um cara, um dos mais respeitados no segmento, eu vou tentar entender o que ele leu para poder construir a narrativa daquele último livro. Então é muito interessante, porque normalmente num bom livro, num livro de um grande especialista, você vai encontrar na bibliografia pelo menos 10, 15, 20 livros, bons livros, que levaram aquele autor
a construir aquela lógica, aquele raciocínio, aquela tese sobre aquela especialidade. A partir daí a gente tem uma trilha muito especial de conhecimento, que é, eu olho para um grande especialista e vejo as fontes desse especialista e vou estudar aquelas fontes, que são fontes que já passaram por um filtro confiável de alguém que eu respeito muito, que eu admiro muito. Então, eu queria deixar essa dica, essas duas dicas para você na construção da tua autoridade. Seja extremamente seletivo em quem você vai seguir, você vai ouvir, quem você vai assistir na sua especialidade. Foco e seletividade. Segundo ponto, veja as fontes que levaram os 3 grandes especialistas que você selecionou, que levaram a ser o que ele é hoje. Então, com essas duas, eu acho que a gente tem uma construção maravilhosa aqui para construir, para buscar, para obter conhecimento, para construir a nossa autoridade. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que tenha inspirado você e que tenha levado você à ideia de que a gente possa ter uma construção inteligente, uma discussão inteligente para a construção das nossas marcas pessoais. Eu espero você aqui na próxima semana. Fique com a gente, né? Toda semana a gente traz um novo olhar para esse tema que é a paixão da minha vida, que é personal branding. Fique com Deus e até semana que vem. Um forte abraço.